Mais um vídeo para descomplicar o movimento, mas antes de saber o que a gente vai aprontar por aqui, te inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o teu like e vem com a gente. O Felipe sacou a barra, fez a pegada falsa, que é com o dedão por trás. Né? Ele tá deitado, tá? Entendeu? Primeiro erro, ele quebrou demais o punho dele. Podia ser um pouquinho menos. Se tu não tem segurança para fazer a remada falsa, que é com o dedão por trás, com o punho mais alinhado, dando soco para cima, faz a pegada mais segura dessa forma. Postura como se estivesse deitado. Na hora de descer, o Felipe abduziu demais os ombros muito fechados aqui, tá vendo? E trouxe a barra muito abaixo, tá? Isso aqui desfavorece a articulação do ombro e perde o sentido do movimento, já que a articulação do peitoral é aqui no úmero, tá? E ela sai para a parte clavicular e sai para aqui para baixo. Nesse sentido ficam as fibras do peitoral, né? Olha como ele sai do movimento. O ideal é que o Felipe trabalhasse um pouquinho mais acima o movimento, tá? E aí sim, se vocês observar um pouquinho mais, Felipe, aí tem o alinhamento de mão, ombro, passando pelo peito. Esse é o alinhamento certo para se fazer. Outra coisa importante é quando a barra desce, não fazer isso aqui. Não subir o ombro e nem descer o ombro. E quando estende toda a barra, não tirar as escápulas do banco jogando o ombro à frente. Isso aqui acontece porque o peitoral médio, que está por baixo do grande peitoral, ele não articula no ombro, ele articula na cintura escapular. Aí vocês já viram gente na academia empurrando e fazendo assim? Além de ser uma compensação para descanso de grande peitoral e tirar a tensão dali, acontece porque o peitoral médio faz essa função na cintura escapular, nas escápulas. Aí tira as costas do banco e perde o foco. Tá. Como é que faz o supino então? Deita. Onde é que é o ponto de apoio aqui? Os pontos fixos dele. Nos pés, pé no chão, firme. Tá? O glúteo encosta no banco, mas não faz pressão e tampouco apoia. A lombar preservada. Vocês não andam assim na rua, né? Vocês andam assim, né? Vocês têm a curvatura normal da lombar, certo? Então ela tem que ser preservada aqui, ó. Força lá no pé, firme, lombar fora do banco, mantém, preserva. Parte de mobilidade torácica, tira a barra, Felipe. E essa é a função. Escápula colada, isso, no banco, neutra, e os ombros alinhados. Aí vai fazer a descida do movimento. Desceu, isso, e subiu, pode fazer natural. Isso, é estranho sem peso, né? Os caras são fortes pra caralho, dá uma barra sem nada, o cara não sabe fazer. Entendeu? Essa é a função do movimento. Muito importante. Escápula colada, no momento que ele empurra, as escápulas ficam neutras no banco. Empurra tirando a escápula, vem aqui na minha mão, tira. Ó, nunca isso aqui. Tira totalmente a eficiência do movimento desnecessário. Sem contar aqui, bota de volta, quando ele empurra demais, essa hiperextensão de cotovelo, entra com o cotovelo, essa hiperextensão de cotovelo que muita gente faz, tira a eficiência, porque a carga fica neutra, tira a ação da carga sobre o peitoral, e ainda por cima, com o tempo, machuca. Epicondilite, inflamação de cotovelo, normalmente aparece com essas hiperextensões. Desce e dá o socão para cima, aquele que a gente vê a galera fazendo. Vai, pum, ó. Pum! Tá vendo? Olha o cotovelo. Horrível, né? Tem que acontecer uma frenagem no final, sobe e vai parando. E aí começa a descida. Aí, executou, dá para descer um pouquinho mais, abrir mais a caixa. Ah, Paulinho, eu tenho que tocar a barra no peito? Cara, depende muito de cada pessoa. Tem gente que tem mobilidade para isso. Tem gente que não tem mobilidade para descer. Que quando desce a barra, pode guardar, Felipe, que quando desce a barra faz aquele giro de ombro aqui. Fica nítido que o movimento que a pessoa não tem mobilidade para fazer aquilo ali. Esse cuidado tem que ter. Porque se tu desce demais, sem ter mobilidade suficiente para isso, porque não é só o peitoral que atua aqui no úmero, é o bíceps que atua aqui, que vem para cima também, deltoide anterior também. Então esse cuidado tem que ter. Tá? Sem contar que essa velocidade de extensão ela acontece principalmente também para quem tenta colocar muita carga no exercício. Por quê? Pega 2 de 10, Lucas, 2 vermelhinhas. Isso. Por que isso acontece, cara?
Aprendam a enxergar isso aqui, ó. Onde o exercício é mais pesado e onde ele é mais leve. Porque isso muda do cabo para o halter e para a barra. Tira a barra e desce. Quando ele desce, as articulações não é favorável para a articulação esse movimento, porque está em flexão, com sobrecarga, certo? Então aqui é a parte mais pesada do exercício, não é? Quando vocês descem, pesa para levantar. Aí ele levanta. O cérebro envia um estímulo para que tu levante a barra, certo? Só que quando chega na metade do caminho, desce. Desce, pode ser normal. Quando chega na metade do caminho, começa a ficar leve. E o cérebro está mandando o mesmo estímulo ainda. E daí o que acontece? Dá hiperextensão de cotovelo com sobrecarga, o que é pior ainda, e com o tempo lesiona mais. Quando o pessoal está fazendo apoio, às vezes, na academia, vocês analisar, o cara está lá no chão fazendo apoio, ele sobe daqui, certo? Porque aqui o corpo dele está pesando, estou deitado no chão agora, tá? O corpo dele está pesando pra caramba, e ele empurra aqui, começa a ficar leve, mas o cérebro manda a mesma força e hiperestende, pesou, leve, No leg press, no exercício de perna, acontece a mesma coisa. Vou usar esse parâmetro para vocês entenderem. Tu desce no agachamento, pesou pra caramba. Quando tu começa a subir, começa a ficar mais leve, começa a alinhar a articulação. E tu tem o mesmo estímulo, aí tu faz o quê? Com os joelhos para trás. Vocês enxergam isso, né? É seguido isso se vocês não fazem isso, não. Então, supino reto, são esses detalhes para se passar. Outro detalhe importante que vocês vão analisar daí mesmo onde vocês estão é a distância da pegada. Por exemplo, essa barra ela tem uma marcação aqui, tá vendo? Essa marcação é diferente, barra para barra. Então esqueçam isso para se basear. Outra é vir marcando de palmo. Pega um palmo daqui e pega. Isso aqui é diferente de academia para academia. O que tem que ser analisado é que quando... Só um pouquinho, só. Quando o punho dele, ele desce a barra, o punho dele tem que estar alinhado com o cotovelo, que é o primeiro eixo, tem que ser neutro aqui, entendeu? A força tem que ser aqui. O que acontece? Se tu pega fechado demais, tu tem uma desvantagem, pode até ter uma amplitude maior, mas tu tem uma desvantagem e um estresse gigante na articulação do cotovelo. E quem é que faz a extensão do braço? Tríceps, não é? E uma ação exagerada de tríceps para subir, certo? Que vai ter igual. Por quê? Porque o tríceps vai fazer a mesma função quando estiver aqui. Só que aí distribui melhor a carga e o nosso foco é peitoral. Sempre em exercício de peito vai trabalhar o ombro e tríceps. Tem que lembrar disso. Só que a gente tem que tentar amenizar a ação dessas articulações para a gente focar em peito e ter o melhor resultado possível dentro do exercício. Então a pegada certa é aquela onde tu vai corrigir nessa descida. Vai lá. O Felipe pegou com peso agora, desceu, punho alinhado com o cotovelo, desce mais, segue alinhado, empurrou. Essa é a pegada certa para se fazer. Ó, estão enxergando isso? De repente um pouco mais aberta, se quiserem, cara, tranquilo, mas aí vai tirar a tua amplitude no movimento. O melhor aproveitamento é quando isso acontece. O punho do meio um pouco para fora, mínima coisa, da linha do cotovelo. Dando ênfase em peitoral, colocando ação de tríceps, mas só dentro do necessário e do permitido. Sem nada de exagero. Respiração. Sempre que sobe o peso fazendo a força, solta o ar. Isso é importante. Aprende a treinar ouvindo a tua respiração. Solta, puxou e solta. Uma breve respiração. Se respira no treino para sobreviver e não para relaxar. O pessoal solta o ar e a barriga infla e volta no meio do treino. Aí vocês acabam perdendo base. Perde isso aqui, ó. A lombar sempre na posição correta. Beleza? Então, supino reto é isso aí, cara. Vocês têm alguma dúvida em relação? Tranquilo? Conseguiram compreender, enxergar bem o que eu quis dizer? Base importante, quando vocês sentam na máquina, tem que sentir o pé firme no chão e as escápulas firmes aqui, que é onde vai atuar a carga. Na primeira repetição, você já tem que sentir, opa, não, encaixa, escápula neutra, depressão de escápula, e aí trabalha. Nem isso e nem isso. Sempre pensar nisso aí. Beleza? Tá, vamos deixar o Felipe executar, depois a gente enxerga
qualquer coisa para melhorar. Tá, volta lá, Felipe. Isso aí. O Felipe, eu já passei isso para ele, então ele já sabe. Detalhe importante com exercício com halteres é o risco de lesão para começar e terminar o exercício. Uma coisa que é muito normal acontecer é as pessoas largarem o peso aqui do lado do banco e fazer isso aqui, ó. E já pega o peso deitando. Ruim demais. Outra coisa é quando a pessoa está deitada, executa. Quando a pessoa está deitada, termina, faz a última, Felipe, sobe. E daqui tenta soltar aqui no chão, larga lá. Olha o ombro. Ele tem que levantar a cabeça para soltar. Nem toda academia tem o nosso piso aqui, que tu pode largar. E mesmo assim é perigoso de rolar no teu tornozelo, tá ligado? Porque o peso faz isso aqui, já aconteceu aqui. Isso aqui é lixo, gente, não façam. Se tu falhar, aqui tem pouco peso, vou deixar o Felipe fazer, sobe. Se tu falhar na última, o jeito mesmo é tu soltar no teu peito devagar e vai largando. E aí tu tenta levantar, entendeu? Ou solta do lado mesmo, de qualquer jeito, para preservar a tua articulação do ombro. Ou tu termina e aí tu levanta as pernas, bota na coxa, Felipe, e senta. Isso aí. Com mais peso, por incrível que pareça, fica mais fácil para sair, né? Na hora de sair, mesma coisa. Usa as coxas, joga para trás. Isso. Organiza a postura e executa. Começando e terminando o exercício, gente, vocês vão trabalhar em academia ou vão treinar com um colega ou ver alguém fazendo, salvem o ombro de alguém, por favor. Diferença do inclinado para barra agora na execução. Detalhe importante, erro muito comum. A pegada, sempre aquele soquinho para cima, levemente flexionado o punho para não estressar. Outro detalhe importante, e acontece toda hora, isso aqui, ó. Desce. O pessoal desce e sobe com o punho quebrado para fora. Muitas vezes acontece por não pegar o halter no meio, mas às vezes não. Às vezes é falta de consciência corporal e acostumou com essa pegada. Para tirar esse vício aqui é o inferno depois. Perigo o cara virar a mão até na barra quando estiver na barra. Né? Acontece, não. A força é descendo. E se houver, ou é reto aqui, quando você está segurando a barra, ou é com uma leve inclinação para dentro, mas pouca coisa. E os pesos se encontram na linha do ombro aqui, ó. Não precisa fazer isso. Aqui tu fica até amanhã, né, Felipe? Ele fica até amanhã aqui segurando, porque a carga é neutra, está alinhada com o ombro, alinhada com o cotovelo, alinhada com a carga. Enxergam isso? A carga é neutra aqui, bem tranquilo. Aqui começa a ter ação de peitoral. Sente, Felipe. Agora, pé firme no chão, levanta tua lombar, encaixa as escápulas e desceu. Isso, depressão de escápula. Isso aí. Tenta procurar a mesma pegada que estava executando na barra. Trabalhando na linha dos mamilos. Quando flexionar o braço, lembra a angulação da barra que eu falei? Ó? O punho na linha do cotovelo para executar. Na hora de descer, se tu tem mobilidade suficiente, tá tranquilo? Tu pode abrir um pouco mais a caixa, porque o halter permite isso, não vai tomar barra batendo em ti, né? Desce lá, abre a caixa, expandiu e agora subiu. O Felipe tem mobilidade para conseguir descer e preservar a postura dele, a cintura escapular tá bem preservada, bem preservado o movimento, então é isso aí. Perfeito. Isso. Aqui vocês podem explorar várias técnicas, não é nosso objetivo hoje, tá? Mas pode trabalhar o ponto zero, desce lá, Felipe. Alongou o peitoral, segura. 1, 2, 3, 4. Desce e já sobe de imediato. Não, fica. 1, 2, 3, 4. Vai. Quando eu der o 4, sobe com o meu 4. 1, 2, 3, 4. Isso. 1. Quero gerar uma maior eficiência no treino, não quero botar sobrecarga, estou sem colega para treinar, use essas técnicas, essas variações, vai lá. 1, 4, sobe. Isso, desceu. 1, 2, 3, 4, sobe. Desceu, abriu. 1, começando a pesar, 2, 8 quilos. Ele faz com 24 isso aqui, vai. 30. Sobe, 30, sobe. Desce, segura. 1, 2,
3, ó, não respira com a barriga. Contrai o abdômen, preserva a lombar. Sobe. Vai, mantém esse ritmo agora. Vai. 1, 2, 3, 4. Vai. É isso aí. Pode guardar que não é a ideia de hoje. A ideia de hoje é ver movimento, mas entenderam? Já é uma variável. Por que parar embaixo? Por que parar embaixo? Por quê? Onde é a parte mais pesada desse movimento aqui? É a parte de baixo, né? Quando eu começo a subir, começo a alinhar as articulações, começa a ficar mais leve a carga devido à biomecânica e força de alavanca, é física isso. Tanto que se eu aproximo aqui, alinho com a articulação, carga neutra. Entendeu? Então, esse ponto zero, que é segurar ali no momento de alongamento, mas sempre mantendo uma contração de peitoral. Nunca pendurar o peso e largar ali, que o pessoal faz, né? Desce, 1, 2, 3, aí sai com o ombro em hiperextensão e aí lesiona. Cuidado que tem que ter. Entenderam a diferença? Dá para usar os dois no treino? Dá, dependendo de como está dividido o teu treino. Se tu tem um dia de peito mais clavicular, se tu tem um dia de peitoral na linha média ou inferior, depende. Dá para dividir o treino assim? Dá, deve. Né? Se tu tem tempo para treinar tudo isso, né? Depende de quantas vezes por semana tu treina. Inclinado. Uma dúvida normal, a de vocês deve ser também, que inclinação usar na máquina. Certo? A inclinação do banco, vamos partir do princípio de que se eu estou trabalhando na cama reta, no supino reto, eu tenho ativação de peitoral e um pouquinho de ativação de ombro, né? Se eu inclino um pouquinho, eu viro um pouco a minha pegada, faço rotação de húmero, eu começo a trabalhar um pouco mais superior de ombro, começo a trabalhar um pouco mais deltoide, né? Se eu empurrar para cima, mais nada de peitoral praticamente, começa a trabalhar mais ombro, desenvolvimento, certo? Então parte desse princípio de que a gente saindo do banco reto, nas primeiras inclinações, a gente já está começando a mudar a porção do movimento, a porção do peitoral a ser executada, né? Eu gosto de usar o banco sempre nessa inclinação aqui. Acho que aqui dá mais ou menos uns 35 graus de inclinação, por aí, né? Aí, gente, a base é o seguinte, deita. Jamais colocar o pé em cima da caminha, pelo amor de Deus. Pé firme no chão, isso segue em quase todos os exercícios, cara. O pé firme no chão, aquele negócio de começar a fazer a força e sapatear que os caras fazem. Cara, nunca, base, pé firme no chão, preservando a lordose e escápulas neutras e em depressão no banco. Ó, aqui a escápula e aqui. Desse jeito. Nunca aqui, né? E nem empurrando aqui, abduzindo elas. Atenção nisso. Onde que é a maior força? No pé e nas escápulas. 2 pontos fixos aqui no movimento. A lombar fora do banco estabilizada, preservando a lombar, e o glúteo encostando no banco, mas o apoio mais forte é nos pés. Então, não sapateiem, tá? A pegada aqui segue a mesma premissa do supino reto. Sobe. Onde a angulação do cotovelo vai ser dada pela abertura na pegada. Desceu, punho alinhado com o cotovelo, mesma pegada, trazendo na linha dos mamilos. Vem de cima aqui, Jean. Tá tranquilo aí, Felipe? Então tá, vai ficar aí 1 hora agora, filho. Ó, o punho, dando soco lá pra cima, sem quebrar o punho. Aqui. A pegada dele tá falsa, ele acostumou a treinar assim. Se vocês pegar com o dedão por aqui, pega, tem problema, tranquilo. Uma coisa importante aqui, as pessoas saem com a ideia do supino reto quando vem para o inclinado. Aí elas largam a barra aqui em cima, executa. Quase que no pescoço, desce, executa, isso. Quase que no pescoço. E elas não têm condições, fazendo assim, de estabilizar a cintura escapular. Então elas ficam descendo e fazendo assim, ó. E aí o instrutor vem e diz, ô meu querido, trabalha com a barra um pouco mais abaixo. Aí o segundo erro, que vocês têm que cuidar, para vocês não estão fazendo também, que é, desce, empurrar a barra para frente, mas manter os cotovelos lá onde estavam.
E tem instrutor que diz assim, ó, meu, empurra lá no espelho. E aí vocês estão vendo de lado, pega bem de lado aqui, Gê, ó. Olha aqui, ó. Olha o estresse que gera. Gui, vem aqui do lado aqui, ó. Olha o estresse que gera no ombro a execução disso aqui. E o pessoal faz com halteres isso aqui. Ó. Entendeu? Por quê? Porque tem que trabalhar numa linha mais abaixo. A pessoa entende que ela tem que sair do errado que ela estava, mas trazer para o certo. Não existe isso. Então, sempre, os cotovelos têm que estar levemente aduzidos aqui. Agora desce. Para manter esse eixo da mão com o cotovelo e a barra. Vocês enxergam isso? Ó, mão, cotovelo, barra. Pode levar um pouco mais acima a barra agora com a mesma ideia. Vai, agora, desceu. Aqui, aí. Esse é o eixo onde deve funcionar o movimento. O Felipe, quando chega aqui em cima, ele até vem um pouco para frente, porque não tem a carga. Como ele é acostumado a treinar com carga alta, isso acontece. Mas esse é o eixo de movimento que tem que acontecer. E aqui no supino, segue a mesma ideia no supino inclinado, segue a mesma ideia do supino reto. Não fazer hiperextensão de cotovelo. Ó, pum! Sempre aí, ativou, desceu. Sempre manter essa leve flexão de cotovelo para executar. Nessa linha aqui. Aí. Ele trabalha um pouquinho acima de mamilo. Peito bem estufado na execução. E quando sobe, as escápulas ficam lá atrás, ó. Sem fazer isso aqui. Aí, guardou. Esse cuidado aqui também. Tem mesa de supino inclinado que o apoio fica mais atrás. Tu tem que ir lá atrás para buscar. Daí, às vezes os caras sobem a bunda, tira e escorrega a bunda para baixo. Gente! Ó, chega a me arrepiar. Eu fico nervoso com isso. Mas, cara, e aí faz o quê? Porque o lixo da máquina é assim. E aí, cara, não tem outra opção. Geralmente acontece em academia que o pessoal treina leve demais. Porque aí tanto faz, entendeu? Não tem peso para tirar dali. Só que agora imagina o Felipe, deita mais para baixo. Vem com a bunda mais para baixo, só pra gente fazer a simulação lá. Agora pega a barra, bota a mão na barra. Olha só, tirar a barra daí. Tem máquina que é assim. Ou se o cara é baixinho demais, é assim. Então o que acontece? Nesse caso, cara, chama o instrutor, chama qualquer um para vir aqui. E aí tu conta. 1, 2, 3, vai. Pum, deixa o cara fazendo. Para guardar é ruim, mas não é tanto. Porque ele só toca para trás, Felipe. Só, tocou para trás e deu. Só que daí provavelmente ainda vai conseguir largar em cima para tirar daqui de baixo, depois é pior ainda. Então esse cuidado tem que ter quando você estiver treinando, quando vê alguém treinando e se vocês forem instrutores para aqueles que querem seguir esse caminho. Então, gente, já deu play? Tá. Então, gente, é o seguinte. Mas a minha ideia é trabalhar mais em cima. Trabalhar peitoral mais clavicular. Tem exercícios mais eficientes para isso, mas tem como direcionar isso na inclinação do ombro? Tem. Claro que aí também vai dar mais demanda de deltoide anterior, parte anterior do ombro, né? Conforme tu vai variar aqui, nesse caso. Mas o certo não é eu pegar o banco como tá, vai, Felipe, e vir e fazer o guilhotina, de trazer no pescoço. Vai lá, Felipe, bem em cima. Ó, se tu quer priorizar um pouco mais a parte superior de peitoral e anterior de ombro, guarda a barra, Felipe. Aí tu vem, levanta. Inclina mais o banco. Pega, Felipe. Inclina mais o banco. Aí mais atenção ainda nisso aqui. Lordose, ó. Estão vendo aqui? Lordose preservada. Escápula colada no banco, em depressão, tira. E aí agora, ó, naturalmente agora eu vou trazer mais em cima. Desce. Só que agora não gera aquele estresse do meu ombro. De eu estar quase reto e tentar botar no meu pescoço e fazer isso aqui. Agora eu estou inclinado. É favorável à articulação. Mais ou menos uns, sei lá, menos 65 graus aqui, aduzidos, o ombro toca para cima. Isso, Tá vendo o que ele fez? Tocou para frente. Agora tu vem nessa linha, agora tu tá inclinado. Pensa que tu tá indo para um desenvolvimento. Se eu subir mais esse banco, sai daqui para cá e depois daqui para cá quando o banco estiver reto. Ó, abriu a caixa, empurrou lá embaixo, alonga o suficiente que o ombro dele desce o máximo que der. Ó, ainda seria bom pro Felipe nessa carga, daria para fazer assim, vai. Empurrou. Dá para enxergar o peito dele alongando, vai lá. Desceu.
subiu. Então, se quer mudar o sentido do grande peitoral para mais clavicular, trazer mais para cima a força, usa o banco numa inclinação maior, ao invés de usar o banco quase reto e trazendo a barra no pescoço, tá? Porque isso não é favorável às fibras. As fibras, elas estão aqui do clavicular para cá, então tu precisa inclinar mais o banco para deixar no sentido delas, para encher em cima aqui. Guarda. Mas tem recursos no cabo, depois que a gente vai ver, para focar em diferentes partes, tá? Crucifixo com halter, pessoal. Por que eu botei aqui dentro, tá? Porque depois a gente já vai fazer a correlação com o crucifixo no cabo e depois a gente vai trazer um exercício para clavicular. Para pegar a parte mais superior de peitoral, embora o crucifixo já tenha essa tendência por causa da inclinação do banco, né? Senta lá, filho. Felipe está sentado lá. Sempre os halteres lá na frente, nunca soltar aqui onde tu vai machucar o teu ombro para pegar. Vou ficar repetindo toda hora isso aí. Pega lá e bota na coxa. Largou na coxa, deita para trás. Quando deita para trás, já estende os braços, né? Começa a estabilizar aqui em cima. Vocês veem gente que deita e cai aqui, né? Aí ajeita as costas com o ombro em alongamento com sobrecarga. Não, começa aqui. Pé firme no chão, Felipe. Até torto tá teus pés, firme esses pés. Preserva a lordose, tá? Nem sem aquele negócio de ficar escorregando a bunda pra frente aqui, ó. Que aí daqui a pouco tu tá quase num supino reto aqui, escorregando a bunda pra frente. Encaixa a bunda lá, preserva a lordose. Fixa. Imóvel. Escápula no banco, em depressão, desceu, empurrou. Supino. Mesma base. Crucifixo, mão virada. Repararam? A base é a mesma. Os detalhes são os mesmos. É que o Felipe vai abrir e vai fechar. Executa como tu é acostumado a executar. Isso. Um cuidado que tem que ter, que é o primeiro erro mais comum, que é quando abre, fazer essa rotação exagerada com a mão. Certo? Vocês expõem o ombro de vocês dessa forma. Normalmente, quando ele faz isso, o cotovelo rota para trás também. Subiu e tenta manter a posição das mãos aqui. Uma leve rotação externa, tudo bem, mas não com exagero. Onde é que é o ponto-alvo desse exercício? Onde é que é a carga maior desse exercício? É quando os pesos estão em baixo, né? Então, aqui é a força maior do exercício. Gera até um desconforto pro Felipe sair. Tá pesado, Felipe? Tá um pouquinho. Tá, descansa. Recupera. Fica aí. Tá? Tu treinou peito ontem? Tu me perguntou se é problema, eu falei que não, né? Te trolei igual as minha filha. Então, gente, detalhe importante do crucifixo. Se a força maior é aqui, a força começa a diminuir quando eu faço a adução horizontal do ombro. Certo? Quando alinhou com o ombro, começa a ficar neutra a carga, né? E para voltar, quase que eu tenho que fazer uma ação de posterior de ombro para voltar. Então, a tendência é que a demanda de força seja maior na parte distal do peito, proximal, distal, e que nessa arrancada eu tenho uma demanda de força maior. Vai lá, Felipe. Por isso que no executar o crucifixo, opa, não me assusta. No executar pegada falsa no halter jamais, tá? Sempre como o Felipe tá pegando. No executar o crucifixo, analisa a angulação dos punhos, levemente flexionado, abriu. Aí, aqui eu posso dar uma extensão. Isso aí. Abriu, fecha, dando uma leve extensão dos cotovelos. Isso aí. Sempre com o peso trabalhando na linha vertical do ombro para fora. Abriu a caixa, fechou. Solta os pesos e deita sem os pesos. Vocês enxergam gente subindo pra caramba a carga e fazendo com o braço dobrado, né? O cara vem aqui, pega peso pra caramba e faz isso aqui para executar. Certo? Qual que é a ideia aqui? Dobra o braço para conseguir ter uma amplitude maior. O bíceps articula também aqui, sabia? A cabeça do bíceps ela está aqui embaixo do deltoide aqui. O bíceps ajuda a fazer esse movimento. Então,
flexionando aqui, tem uma amplitude maior, porque encurta o bíceps, e tem uma força de alavanca menor, né? Porque se o peso está mais perto de mim, não é mais fácil para levantar? Bota 5 quilos na ponta de uma taquara e vem aqui e levanta. Agora vem trazendo para o meio da taquara, fica mais leve. Não é só o peso da taquara, é a distância que o peso está de mim. Se eu trouxer para cá, é muito mais pesado, um pouco mais leve, muito mais leve. Além do que, se eu flexiono o braço, eu tenho ação do tríceps para subir. Então, quando os professores subir carga nesse exercício aqui, tem que analisar o custo-benefício. Do quê? De eu conseguir manter uma boa angulação nos cotovelos no momento que eu faço a abdução. Tá vendo? Até aqui é legal. Se eu precisar estar trazendo demais para cá, já começa a fugir da proposta do exercício. Porque começa a tocar tríceps no exercício de novo para fazer a extensão. Ó. O tríceps, ele atua aqui, ó, vai, sobe. Pum, esmagou, voltou. Então, não. Para isso tem o supino e para isso não precisa ser a mão virada, porque não é favorável à articulação. Então, fechou, abre até onde eu consigo executar. Esse exercício eu preciso ter um maior alongamento do peito. Se eu tiver muita limitação para fazer isso aqui, eu preciso trabalhar o alongamento do peitoral, tá? Porque justamente a parte de maior aproveitamento é daqui até aqui. Posso vir um pouquinho mais? Posso, mas é daqui até aqui. Nesse grau de movimento é que eu tenho o aproveitamento do crucifixo. Ó, é nesse grau do movimento aqui. Dá para entender? Compreende isso aqui? Então, com halter é melhor, Paulinho? É melhor para esse grau do movimento aqui. Tem cara que tu vê fazer um monte de coisa, tipo assim, vira a mão para dentro e esmaga o peito em cima. Cara, beleza, claro que vai esmagar. Se eu fizer isso aqui agora, eu estou sentindo esmagar, claro, porque é uma adução de ombro acentuada. O peitoral é um músculo grande que está preso aqui dentro, lógico que tu vai sentir esmagar. Cara, mas quem está esmagando é a tua cabeça e a capacidade e a questão de tu estar fechando a articulação. Não, flexionando a articulação. Não é porque o peso está atuando aqui, porque o peso está aqui, ó. Está pesando só para baixo, para cá mais nada. Estão entendendo isso? Aí é que entra o cross, o cabo. O cabo entra justamente para a gente poder aproveitar o movimento daqui para cá, trazendo o máximo de força. Paulinho, mas por que isso? Porque de forma longitudinal, se eu consigo ter uma contração num grau maior, eu consigo trazer a força mais para dentro do peitoral, para essas fibras mais do miolo do peitoral, né? Porque aqui eu tenho uma tensão enorme aqui eu começo a trazer um aproveitamento maior da força. Tá entendendo? Vem aqui, filho. Vem aqui. Bota a mão aqui. Faz um pouquinho de força contra a minha mão. Isso. Bota a mão aqui. Sente que pouco movimento. Agora vem mais. E agora? Sente onde vai a força? Justo. Beleza. Mas isso acontece até sem peso. Sim, acontece até sem peso. Mas o que eu quero dizer é que se vocês conseguirem fazer essa contração tendo uma carga, puxa, Felipe, tendo uma carga puxando para fora, chega a esquentar aqui. Entendeu? Então essa é a ideia.